E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Fernandes e hoje nós vamos estar dando prosseguimento aí nas nossas aulas de AutoLisp, falando da sexta aula, tá? Nós vamos estar falando sobre listas, tá ok? Nós vamos ter ainda essa aula sobre listas, que nós vamos aprender a criar as listas, e talvez acredito que duas aulas para manipulação dos dados da lista, tá ok? Então o que eu vou fazer hoje? Como eu acho que na aula passada eu não consegui passar direito o porquê que a lista tem que ser montada daquele jeito, como que a organização da lista é importante, eu vou estar repetindo isso de novo hoje, tá ok? Quem já entrou no blog, já deu uma olhada na aula 6, já percebeu que a gente já começou por esse assunto, tá? Porque eu refleti um pouco e talvez eu não tenha transparecido da maneira correta para vocês. Isso daí vou tentar fazer de novo, tá ok? Peço desculpa, a gente não é perfeito, mas a gente tem que ter um senso de autocrítica. E eu, quando cheguei em casa, dei uma olhadinha na aula, talvez tenha percebido aí que eu tenha ficado devendo um pouco, tá ok? Então no blog eu propus o seguinte, a gente tentar criar uma lista, nós só vamos criar o layout, tá ok? Vamos criar um layout de uma lista onde nós vamos guardar o nome de bloco, o seu ponto de inserção, tá ok? Ponto de inserção é o quê? X, Y, Z, tá ok? O nome do layer, a cor e o tipo de linha desse layer, a rotação do bloco e as escalas em X, Y e Z, tá ok? Gente, eu já fiz essa lista. Como vocês não sabem criar a lista ainda, eu já fiz ela e a ideia é a gente aprender no final dessa aula de hoje a criar as listas. Mas por enquanto, não vamos esquentar a cabeça com isso, que nós estamos vendo apenas o layout, tá ok? Então o que eu vou fazer agora é ir para o Visual Lisp, tá ok? E aí nós vamos ver uma janelinha aqui que a gente vai falar bastante sobre ela durante o curso, que é a janelinha Inspec. O que a janelinha Inspec faz? Ela faz o seguinte, será que dá para aumentar um pouco aqui? Não, não dá. Ela é meio ruinzinha com relação a isso, mas tudo bem. Na primeira parte aqui em cima, ele me mostra o valor da lista que eu montei. Essa lista, ela é uma lista que contém 2 itens. Dentro dessa lista, eu tenho 2 listas, tá ok? Então, como que funciona isso? Eu tenho o primeiro membro da lista, que é esse cara aqui, ó. Esse cara, que é uma outra lista, foi aonde eu armazenei aqueles dados que eu acabei de falar com vocês, tá ok? Primeiro, o nome do bloco. O bloco se chama cota. Segundo, ele está na coordenada 10, 20 e 0. Olha aqui, ó, eu organizei ela como se fosse uma lista. Então está separadinho, ó. Eu tenho o nome do bloco e as coordenadas em X, em Y e Z. Depois eu reorganizei novamente, colocando em uma outra lista os dados do layer. Então o layer se chama cota árvore, está na cor 7, tá? Note que o 7 aqui é um valor numérico. E o tipo de linha é contínua, tá ok? Linha contínua, tá ok? Depois, que fechou essa lista, eu tenho a rotação do meu bloco, 63 graus. E depois tem uma lista contendo as escalas em X, Y e Z. 1, 1 e 1. Tá ok? Então esse é o meu primeiro bloco. Nessa janelinha Spec, se eu der 2 cliques, ele me divide aqui, ó, cada item da lista. Então o primeiro item, que é o item 0, é a cota. Item 1 é a lista de pontos. Lista 2 é a minha cota aqui, a árvore, é o meu layer, tá ok? Que é cota árvore, cor 7 contínuo, a rotação e as escalas, tá ok? Então, o que eu queria mostrar é como é importante essa organização. Porque se amanhã ou depois eu quiser pegar o nome, eu vou pegar o item 0. Então, o nome do bloco equivale ao item 0. Se eu não tivesse colocado tudo separado, eu teria que fazer uma consulta para pegar o X, uma consulta para pegar o Y, uma consulta para pegar o Z. Aqui eu vou fazer uma única consulta que já vai me desferir as coordenadas X, Y e Z. A mesma coisa aqui, se eu consultar o segundo item dessa lista, tá? Eu vou estar pegando o quê? Todas as informações do meu layer, a rotação e as escalas, tá ok? Quando a gente organiza os dados dentro de uma lista, na hora de manipular, pessoal, fica muito mais fácil. Eu posso fazer isso da forma que eu quiser? Pode, desde que você saiba o que está fazendo,
tá ok? Vai facilitar tanto o desenvolvimento do programa quanto a leitura de outro programador, tá ok? Então, o que a gente fez aqui agora nada mais foi do que discutir o que a gente fez na aula passada. Espero ter sido bem claro, tá ok? Se eu não fui, pessoal, pode postar aí na descrição. Professor, não entendi, essa aula foi muito mal explicada, eu faço de novo, vamos bater nessa tecla até que fique entendido aí para todo mundo, tá ok? Não, deixa eu fechar isso daqui, pronto. Perfeito? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar, eu vou voltar para o AutoCAD, aqui para a linha de comando, e nós vamos conversar sobre como se cria uma lista, tá ok? Pessoal, existem duas formas de se criar Lisp. Uma que eu uso sempre. Por quê? Quando eu aprendi AutoLisp, eu meio que não aprendi a criar da segunda forma. E quando eu aprendi a criar, já era tarde demais, eu estava viciado em fazer da outra forma, tá ok? Mas nem tudo está perdido, porque a maneira que eu vou ensinar agora, que é a que eu aprendi e sei fazer, é a forma correta de dar certo sempre. A outra forma, em alguns casos, ela não dá certo, apesar de ser mais fácil o entendimento dela, tá ok? Então vamos entender aí como se cria uma lista. Vamos supor que eu queira criar uma lista. Eu não lembro mais dos exemplos que eu coloquei no blog, tá ok? Então quem leu o blog vai perceber que aqui nesse momento agora eu vou usar exemplos diferentes, tá ok? É até bom que a gente aí tem duas formas de olhar o mesmo problema, tá ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma lista. E para criar uma lista, eu vou usar o comando list. A sintaxe do comando list é list e os elementos que compõem essa lista, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável chamada lista. E nela eu vou criar a minha lista. Eu vou usar o comando list. E agora eu vou dizer quais os elementos que compõem essa lista. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou fechar o parênteses do comando list e o parênteses da função static. Tá ok? Quando eu der Enter, ele vai me retornar uma lista contendo os valores 1, 2, 3, 4 e 5. Se eu quiser consultar esse valor, ponto de exclamação, lista. Tá ok? Pronto, acabei de criar uma lista bem simplesinha aí, contendo 5 números, tá? E se eu quiser criar uma lista contendo strings? A mesma coisa. Vou criar aqui uma static lista 2. Vou dar o comando list e vou escrever A, B e C. Pronto. Eu guardei na variável lista2 uma lista chamada ABC. Da mesma forma que eu posso agrupar itens diferentes. Então, vou criar uma lista 3. A partir de agora, gente, vamos sempre estar guardando os dados dentro das variáveis para facilitar, tá ok? Porque é uma coisa que a gente vai fazer sempre daqui para frente, tá ok? Então, static lista 3. Eu vou criar uma lista onde vou colocar o número 1, a letra A, o número 2, a letra B, o número 3, a letra C. Ah lá, eu tenho uma lista com diversos dados dentro dela, tá ok? Perfeito? Sérgio, e se eu quiser colocar uma lista dentro de uma lista, como que eu devo proceder? Ótimo, vamos lá. Eu vou criar uma lista dentro de uma lista. Static lista 4. Vou criar uma lista, list. E dentro dessa lista eu quero que tenha outra lista, list novamente. Vou criar uma lista, 1, 2, 3, 4. Fechei. Pronto. Isso daqui, ó, isso vai ser uma lista que está dentro dessa lista. Vou criar outra lista, list 5, 6, 7, 8. Tá ok? E agora eu vou criar um número 9 e 10 aqui fora, que não vai ser lista, vai ser número mesmo. Fechei a minha lista, tá ok? Então, ó,
parênteses com parênteses aqui, eu fechei esse list que vai formar uma lista, outra lista, e dentro dessas duas listas vão estar dentro dessa daqui. E eu vou fechar um list para o meu comando static, tá ok? Olha lá, eu tenho uma lista que tem 4 elementos, uma lista, 2 listas, 3 um número numérico, 4 um número numérico, tá ok? Um número numérico, um número inteiro, nossa, essa ficou feio, mas vai ficar assim mesmo, número numérico, vai entrar para a história. Então vamos lá, eu tenho uma lista, número inteiro, tá ok? Pessoal, isso aqui é treino, tá ok? Criar lista é treino. Tem uma série de exercícios aqui embaixo. Quem fizer eles, me enviar por e-mail, eu vou estar conferindo, eu vou estar dando dicas. Não tem problema nenhum, tá ok? Pode mandar por e-mail que eu vou estar respondendo, perfeito? Mas precisa estar seguindo a gente lá no blog, no Google+, ou que esteja inscrito no canal do YouTube, no manual de CAD, tá ok? Senão vai ficar muito perdido, eu vou responder dúvidas das pessoas que eu nem sei quem são, perfeito? Sérgio, legal. Deu para entender mais ou menos aí como a gente vai estar criando as listas com list. Mas você falou que tem uma outra forma de fazer isso. Tem. É um carinha chamado coach, tá? O coach nada mais é do que um apóstrofo simplesinho, tá ok? Como que eu crio a lista? Vamos maximizar isso daqui. E aí nós vamos ver aqui as listas que nós criamos, ó. Vamos criar essa mesma lista 1, 2, 3, 4 e 5 usando o coach. Como que eu faria? Static lista, colocaria o apóstrofo e montaria a lista. Da mesma forma que eu quero que ela seja visualizada. Pronto. Ele vai me retornar a lista 1, 2, 3, 4 e 5. Tá ok? Como que eu crio a segunda lista? A mesma coisa. Static lista 2 vai ser aqui A, B e C. Perfeito? Legal. A lista 3 é igualzinha a 1 e a 2. Vamos fazer a lista 4, que são duas listas dentro de uma outra lista, tá ok? Então, como que vai ser? Static lista 4. Ponho o coach e monto a lista do jeito que eu quero. Eu quero uma lista, dentro dela eu quero uma outra lista, escrito 1, 2, 3, 4. Depois eu quero 5, 6, 7, 8. Depois eu quero 9, depois eu quero 10 e aí eu quero que termine a lista. Pronto. Do jeitinho que eu quero que fique a lista na minha resposta, eu monto ela aqui. Vou fechar o static para guardar. Tá ok? Nossa, assim é muito mais fácil. O list é muito mais difícil. É e não é. Eu acostumei a usar o list, não sinto falta nenhuma. Esse coach, para mim, não faz a menor diferença. Tá ok? Nós vamos aprender que o coach tem outras funções bem mais à frente no curso, quando a gente for aprender a mexer com mapcar, com lambda, com apply, tá ok? E são funções de mais alto, de um nível um pouco mais alto, tá? Então, o que a gente... por que a gente não sempre usa o coach, então? Vamos adotar o coach, Sérgio, porque você sabe, nós vamos aprender agora o coach e a gente acha mais fácil usar ele, vamos usar ele daqui para frente. Não é bem assim. O coach tem um grave problema. Vou explicar por quê. Vou criar uma lista usando list, mas antes eu vou criar algumas variáveis, tá ok? Vamos criar aqui uma variável static num1 com valor 10 e static num2 com valor 20. Só essas duas variáveis já vai dar para entender o que acontece. Vou criar uma lista com essas duas variáveis. Static lista 5 é list contém o número 1 e o número 2. Num1 e num 2. Ah lá, ele me retornou uma lista contém o valor 10
e o valor 20. Vamos fazer a mesma coisa usando o coach? Static lista 5 é o coach num 1, num 2. Ah lá. Ele não me retornou os valores das variáveis. Tá ok? Então, coach só serve para criar listas que eu previamente sei o valor. Se eu necessitar criar essa lista dentro do programa durante a execução, usando valores de variáveis, não me serve para nada. Então, eu sou obrigado a usar o list. Então, se você é obrigado a usar o list e o coach não serve para tudo, é melhor usar o list. Tá ok? Aprenda a trabalhar logo de cara com o list, porque isso vai ajudar bastante a gente, tá ok? Criar listas, pessoal, é fácil, tá? Muita gente erra no momento de criar lista porque esquece do list. Acha que montar uma lista é só colocar entre parênteses. E não é assim. Toda vez que eu iniciar uma lista, list, tá ok? Isso daqui, pessoal, treino. No blog, quem entrar aqui no blog, tem um linkzinho aqui embaixo. Tem lá no blog exercício, tá ok? Vamos fazer os exercícios, vamos enviar para que eu possa dar uma olhada, vamos tirar as dúvidas que vocês vão progredir, tá ok? Na próxima aula, a gente vai aprender a manipular as listas, tá ok? Vamos ter aí 2 aulas mesmo de manipulação de listas. A primeira, falando dos 2 elementos primordiais das listas, né, de manipulação, que é o char e seu dr, e a outra falando dos demais itens para fazer manipulação de listas, tá ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!